Bom, chegou a hora da gente falar do comportamento e do aprendizado dos cavalos. Assunto de grande importância, pois essas técnicas auxiliam no manejo correto e na definição das melhores formas de treinamento dos cavalos. Tudo isso pensando, é claro, no bem-estar dos nossos marchadores. Acompanhe a primeira parte desta reportagem. Manga larga marchador. Um cavalo de temperamento dócil, exímio na comodidade, beleza e naturalidade que chamam a atenção e desperta cada vez mais o interesse de novos criadores. O sucesso da maior raça de equinos da América Latina vem de sua própria natureza. Por isso, entender e respeitar seu comportamento, quer seja na lida diária, quer seja nas competições, é fundamental para extrair todo o potencial desse grande atleta. Ponto crucial para a gente trabalhar com qualquer tipo de indivíduo, né, de animal, especialmente o cavalo, é conhecer muito o comportamento. Por quê? Porque a partir do comportamento você pode montar um planejamento, uma forma de trabalho que seja coerente com as exigências ou necessidades do cavalo e ao mesmo tempo que seja mais eficiente. Entender que o cavalo é um animal predado, que ele vive em grupo, que é um animal que tem como principal defesa a fuga. São aspectos que parecem muito simples, né? Que muita gente até fala, argumenta, mostra, mas quando a gente vai para a prática, a gente precisa realmente ter capacidade de utilizar esse conhecimento de forma objetiva. Costumo falar o seguinte, a gente muitas vezes trabalha com o cavalo pensando nas necessidades nossas, e a gente precisa trabalhar com o cavalo nos colocando no lugar do cavalo. Quando eu falo isso, não é que a gente vai ser cavalo, a gente precisa começar a pensar ou tentar entender o mundo como um cavalo. De quebra, o que a gente ganha? A gente vai ter um cavalo que luta menos, que briga menos, que reage menos, que tem uma qualidade de bem-estar melhor ou maior. Então, dessa forma, a gente vai ter um resultado sempre melhor com os cavalos. A interpretação do objetivo é de grande importância e, segundo o Diogo, só um ponto difere o marchador pisteiro do animal de caça ou lazer. Os dois, em relação ao nível de importância de trabalho, tem que ser muito parecido. O que muda no cavalo de pista? Que na reta final do treinamento a gente precisa exigir mais, precisa cobrar mais desse cavalo, precisa desafiar esse cavalo num nível maior para a competição. E no cavalo de lida, de cavalgada, o desafio dele é diferente. É um cavalo, por exemplo, que assusta menos, que aceita pessoas diferentes montar, que aceita, por exemplo, a gente pegar na rédea não da forma correta, que aceita a gente usar mal as pernas, que aceita a gente não ter um assento tão bom na sela. Então a gente precisa preparar esse cavalo para isso. Muitas vezes pensa em treinar um cavalo só assim, eu quero ser campeão. Não, o objetivo não é ser campeão. O objetivo é conseguir fazer uma apresentação o mais próximo possível da perfeição. E se esse cavalo realmente tiver qualidades de acordo com o que ele enfrentar lá, ele pode ser um campeão, e geralmente é o que vai acontecer, né, quando você faz um treinamento, um trabalho bem feito. E alguns erros ainda hoje são cometidos no trato com o marchador antes mesmo da doma. Se você vai trabalhar com o cavalo, aprofunde no conhecimento do comportamento do cavalo, porque isso vai ser um diferencial grande para você lá na frente. Então, erros de interpretação muito comuns a gente vê no dia a dia que comprometem o trabalho. Segundo ponto, as pessoas não saberem se comunicar bem com o cavalo. Então, o cavalo, a comunicação é uma comunicação principalmente por linguagem corporal. Terceiro, superestimar a capacidade de um cavalo. O que eu quero dizer com isso? Você achar que o cavalo é capaz de ter raciocínio, de fazer planejamento, de pensar no futuro e no passado. O cavalo não é capaz de fazer isso. Ele simplesmente cria respostas prontas para estímulos que ele recebe no dia a dia. Outro ponto para mim fundamental é a gente não conhecer aprendizado, não saber como é que o cavalo aprende. Outro ponto que eu acho que acontece frequentemente é o que a gente chama de reforçar o mau comportamento. Então vou dar um exemplo simples. Quando eu vou na baia para pegar um cavalo e ele vira de costas ou murcha a orelha para mim, ameaça ou me mordeu ou me dá um coice, o que normalmente as pessoas fazem? Elas recuam, elas dão alívio para aquele cavalo. O que esse cavalo aprende? Que toda vez que chegar alguém perto, eu vou ter esse comportamento, vou ficar livre daquela pessoa. Então, isso é o que a gente chama de reforçar o mau comportamento. E no dia a dia, sem perceber, a gente vai treinando o cavalo para respostas inadequadas ou indesejáveis. A parte prática desse dia você confere no próximo programa.